Bom dia, família Alvorada, a paz de Cristo Jesus a todos. Estava com saudade de vocês desde o ano passado que a gente não se via, né? Eu não ia perder essa. Gabriela está aqui do lado da Zilá. Gabriela está aqui do lado da Zilá. Membro da IAP Brás Cubas. Membro da IAP Brás Cubas. A gente congregou juntos lá por 4 anos e um pouquinho. E obrigado, Gabi, por estar com a gente. Se tiver mais visitantes conosco, dá uma olhada aí do seu lado. Desejo boas-vindas e que todos vocês sejam muito abençoados por Deus. Você que está em casa também nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar de forma formidável a sua vida. Amém? Hoje nós estamos iniciando tudo de novo, né? Tudo de novo e tudo novo. Escola Bíblica primeira do ano, primeiro culto coletivo, como diz a Patrícia. Então, primeira semana, uns dias desses a gente estava se despedindo, né? Agora nós estamos recebendo. E como estamos no início de ano novo, a série para esse mês de janeiro é exatamente essa que vocês estão vendo aí, né? Ano novo, novas experiências com Deus. Você já teve uma experiência com Deus esse ano? Se não teve, se prepare, porque com certeza você terá muitas experiências com Deus. E para esse primeiro culto, primeiro sermão da série, vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículos 1 até o 10. Êxodo 3, 1 a 10, está escrito assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de fogo, ou melhor, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci
para livrá-los das mãos dos egípcios. Preste atenção nisso, irmãos. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém. Ore comigo, igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse primeiro sábado do ano de 2025. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor foi gracioso conosco durante o ano de 2024 e com certeza estará conosco em 2025, e nós pedimos ao Senhor que venha nos ajudar, que venha nos abençoar. Em nome de Cristo Jesus, eu peço, Pai, que este momento seja um momento de edificação, através da Tua palavra, meu Senhor. Em nome de Cristo Jesus, fale, Senhor, conosco, fale aos nossos corações, traga, Senhor, alento à nossa alma, traga motivação espiritual, traga crescimento espiritual. Deus, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Obrigado a todos que vieram hoje para esse tempo de aprendizado, né? Escola bíblica, culto. Alguns estão viajando, mas com certeza Deus também está lá com eles, os ajudando, os abençoando, e que nós possamos, nesse culto, neste momento, termos um momento agradável com o nosso Deus. Nós teremos 4 sermões, baseados nessa série, com base nessa série, e cada um deles nós teremos aqui, da nossa igreja, aqui no nosso meio, uma experiência que será contada, né? Essas pessoas escreveram e nós faremos a leitura aqui. Eu vou fazer a leitura, vou citar o nome só no final, e aí vou estar fazendo a leitura na primeira pessoa. Então você observe bem essa experiência que essa irmã teve na sua vida cristã. Ao longo da minha caminhada com Cristo, tive e continuo tendo várias experiências com Deus. Gostaria de compartilhar uma delas com os irmãos. Certa vez, enquanto eu estava em um jardim de oração, questionei a Deus. Sentia que o que eu fazia no evangelismo era pouco, que não era o suficiente, e achava que não estava agradando a Deus e ao Espírito Santo. Então, fiz uma proposta a Deus. Interessante essa parte, né? Fiz uma proposta a Deus. Falei que se eu não estivesse servindo a Ele conforme a sua vontade, que Ele me enviasse uma resposta, ou fizesse algo
que me fizesse sentir realmente como sua serva. Pois eu estava com dúvidas sobre a minha atuação no reino. E Deus me surpreendeu. Quando estava voltando para casa do jardim de oração, caminhando cerca de 50 minutos a pé, ao atravessar uma ponte na Vila Nilo, próximo à Vila Galvão, ouvi uma voz gritando: irmã, irmã. Olhei para trás e vi uma pessoa em pé, olhando em minha direção. Eu pensei que eu já tinha emocionado o suficiente ontem. A Zilá me pegou limpando os olhos. Ela disse: o que aconteceu? Me emocionei com uma história que li. Apontei para mim mesma e perguntei: eu? Ele respondeu: sim, é você. Voltei e fui ao encontro dele. Então ele me disse: você pode orar por mim? Já tentei me matar. Tenho 4 filhos. Sou mecânico. E realmente ele estava vestido como um mecânico. E estou passando por problemas. Naquele momento orei por ele, ali mesmo. Indiquei a nossa igreja que era próxima ao local. Depois disso, fui embora, me sentindo como se estivesse flutuando, pois Deus havia me respondido. Poucos minutos depois do meu questionamento, essa experiência me fez permanecer ainda mais firme na presença de Deus, sabendo que Ele me vê, me ouve, e que era o Espírito Santo falando comigo, trazendo a resposta que eu tanto aguardava. Fiquei muito feliz por ter sido reconhecida como serva de Deus. Sabe de quem é essa narrativa? A Dani sabe. É da mãe dela, a Rosilma. Rosilma pôde descrever essa experiência. Ela queria uma resposta. Ela fez um questionamento. E quem nunca fez um questionamento com Deus? Quem de nós nunca chegou para Deus e perguntou: Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Ou por que não está acontecendo? E ela tinha dúvidas. E ela disse: eu quero saber. Eu quero uma resposta. Porque eu não estou me sentindo que estou fazendo o suficiente no reino de Deus. Eu achei interessante, irmãos, esse questionamento dela, porque ela não estava satisfeita com a sua vida espiritual. Ela não disse que não estava satisfeita porque Deus não deu aquilo que ela pediu, que ela queria. Ela não disse que ela não estava satisfeita porque ela não conseguiu o carro que ela queria. Ela não disse que ela não estava satisfeita porque ela não estava na casa que ela queria. Ela disse que não estava satisfeita porque não estava servindo a Deus como ela pensava que deveria fazer. E Deus deu a resposta para ela. E foi muito significativa para ela aquela resposta de Deus. Voltando para Êxodo 3. Deus se identifica a si mesmo de 2 maneiras. Você ouviu o texto. Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança.
Sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da aliança. E diz mais, que estava com o povo dele, que o povo dele não havia sido esquecido. E a outra declaração interessante que Deus faz, é que Ele é um Deus que existe por si mesmo. Como nós falamos na lição, é o Criador. Ele existe por si mesmo. Ele sim é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é o Senhor por excelência. Ele revela a sua magnificência, revela a sua majestade a Moisés, antes de fazer o pedido para Moisés. Interessante, né? Ele não precisa de ninguém, mas ele desce para fazer um pedido para Moisés, uma pessoa comum como você e eu. Isso nos leva a refletir sobre esse texto. E antes que a gente entre aqui nas lições propriamente ditas, a gente precisa pensar o seguinte, que o propósito daquele milagre da sarça ardente, não era simplesmente para que Moisés pudesse ficar maravilhado. Ah, que bonito, a sarça ardente está lá, no meio do fogo, mas ela não é consumida. Não era só para ele ficar maravilhado. Era para exibir o caráter de Deus. Para mostrar o caráter de Deus. E aqui, é o caráter de Deus de forma dupla. De forma dupla. Nessa revelação de Deus, nós vemos o que a teologia chama de transcendência e imanência de Deus. O que é isso, pastor? Transcendência de Deus refere-se ao fato de que Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos, que está além de toda a criação, que Ele é infinito, que Ele é eterno, que é distinto de tudo que Ele criou. Sua natureza transcende, ou seja, ultrapassa o espaço e as limitações humanas, mostrando que Ele é completamente único, o Deus único e verdadeiro. Deus não depende da criação, Ele é autoexistente e soberano. Sua santidade e glória são incomparáveis. Isso tem a ver com a transcendência de Deus. E a imanência de Deus é o contrário. Embora Ele seja um Deus único, um Deus ilimitado, um Deus que ultrapassa toda a criação. Você viu o que o texto diz? Ele desce para falar com a sua criatura. Eu desci, Moisés, para falar com você. Eu desci porque eu estou vendo, estou contemplando o que o meu povo está passando. A imanência descreve a proximidade e o envolvimento de um Deus com a criação. Ele não é um Deus distante. Ele é transcendente, mas isso não quer dizer que Ele é distante daqueles que são seus. Mas está presente e ativo no mundo. Deus está trabalhando diuturnamente. Isaías 64:4 diz isso, que Deus trabalha todos os dias para aqueles que são seus, para aqueles que o temem. Ele, embora sendo Deus ilimitado, Ele se relaciona com os seus. Então isso é transcendência e imanência de Deus. São dois atributos de Deus. Graças a Deus por isso.
Para a gente continuar aqui na nossa reflexão, deixa eu dar uma olhadinha no cronômetro aqui. Ih, já está quase acabando o tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 lições interessantes, baseado nesse texto, nessa primeira reflexão nossa, que é experiência que prepara, a experiência que prepara. Acabei até esquecendo de dar o título no início, né? Mas é esse, a experiência que prepara. E é essa experiência que Moisés teve. Eu não vou ficar aqui descrevendo o texto, porque você conhece, sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu. Você sabe até que Moisés apresentou para Deus 5 desculpas para ele não cumprir o que Deus havia dito para ele fazer. Moisés, eu vou enviar você. E aí ele começa a dar desculpa. São 5, pode contar lá que você vai. Eu não vou falar delas porque não é o nosso foco aqui, né? Mas você pode conferir isso depois. Primeira lição: Deus se manifesta em lugares improváveis. Você acredita nisso? Deus se manifesta em lugares improváveis. Deus se manifesta em lugares improváveis. Olha aí. O que Moisés estava fazendo lá, irmãos? Apacentando as ovelhas que nem era dele. Era de Jetro, seu sogro. Estava no deserto. O texto diz que ele atravessou para o outro lado do deserto. Você acha provável que naquele lugar Moisés iria ter uma das maiores experiências da sua vida? Ou uma das grandes, porque ele teve várias grandes experiências da sua vida? Talvez ele pensasse assim: Deus se manifesta assim, mas ele se manifesta lá no templo, suntuoso, bonito. Ele se manifesta lá no tabernáculo. Ele se manifesta em tal lugar. Não, irmãos, Deus não tem um lugar específico para ele se revelar, para ele se apresentar. E no mais das vezes ele vai se manifestar em lugares improváveis. Lugares improváveis. Quem de nós já não nos vimos em situação semelhante? De estar caminhando e nos vemos parados à beira do caminho. Quando Deus quer nos mostrar algo, Ele nos leva para lugares improváveis. Deus sempre surpreende. Viu o que a Rosilma disse lá? Deus me surpreendeu. A surpresa para ela foi que Deus respondeu ela mais rápido do que ela imaginou. Ou talvez ela nem pensasse que Deus ia dar a resposta para ela naquele dia. Ou quem sabe as dúvidas e as indagações dela ficassem sem resposta. Mais perto de uma ponte, lá na Vila Galvão, num lugar totalmente improvável, ela tem a resposta daquilo que ela queria. Pode ser que Deus queira levantar alguém hoje para revelar a sua glória e impactar outras pessoas através de suas vidas, através de servos e servas que se colocam diante de Deus para a realização de sua vontade. Você está preparado para o agir de Deus? Você está preparado para o mover de Deus? Você está preparado para receber, para ter uma experiência nova com Deus? Deus sempre
se revela. Talvez para você de um jeito, para mim de outro. Mas se a gente fosse abrir aqui, cada um de nós teria uma experiência para falar a respeito da forma como Deus tem se revelado a nós. Então Deus se manifesta em lugares improváveis. Em segundo lugar, Deus se revela da maneira como Ele quer. Deus se revela da maneira como Ele quer. Tempo atrás, aí não faz muito tempo, nós tivemos uma série aqui sobre Jonas, né? E você lembra que Jonas quer discutir com Deus? Que Jonas quer mostrar para Deus, Senhor, não é assim não, é diferente, tá? Ou às vezes a gente fala, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, mas desde que seja do jeito que eu quero. Isso é uma oração mais incoerente que existe. Agora fala para mim se não é isso. Quando você tem aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, e você entrega em oração, você busca, você se dedica, o que é que você quer que aconteça? O que você está pedindo. Mas nem sempre vai ser assim. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele se revela da maneira como Ele quer. Do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Vamos dar uma olhadinha no texto. 3:3-5. Moisés olhou para a sarça e disse assim, que impressionante, né? Nessa versão NVI. Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então no meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus diz, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Essa foi a forma que Deus se revelou para Moisés, que Deus se manifestou para Moisés. E se tratando de Deus, não dá para afirmarmos uma maneira específica dele se revelar. Não dá. Ele se revela de tal forma, de tal jeito. Teve uma época aí que se falou muito em avivamento, não que não se deva falar, nós precisamos falar. Mas as pessoas começaram a criar modelos de avivamento. Começaram a criar fórmulas para o avivamento. E não é assim que funciona. Sabe quando virá o avivamento? Ele virá quando Deus quiser. Talvez numa hora que ninguém se espera. Depois, quando você tiver um tempinho, lê sobre o avivamento na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu. Algo fabuloso, algo fantástico. E que as pessoas não se reuniram ali pensando naquela possibilidade. Mas houve um grande avivamento. Moisés estava ali. Talvez a única coisa que não passasse pela cabeça dele era voltar ao Egito, ou que ele seria escolhido para libertar o povo de Israel. Até porque ele foi parar em Midian, fugido. Ele estava em fuga. Aí, um homem que está em rota de fuga é pego por Deus, numa situação, num momento improvável, num local improvável, e agora Deus começa a tratar com Moisés a respeito do seu retorno ao Egito para tirar o povo dele de lá. Então, Deus se revela de várias formas. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Lembra quando Gideão estava lá malhando o trigo no lagar? Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer vinho, de fabricar vinho.
E ele estava lá malhando o trigo, porque ele estava escondido, com medo dos midianitas. E o que acontece? De repente ele tem uma surpresa, Deus vem e fala com ele. E chama ele de varão valoroso. E deu uma missão para ele. Deus se revelou para outras pessoas de forma diferente. Enviou anjos com uma mensagem. Em outra ocasião, o Senhor se manifestou em sonhos. Então são várias as formas pelas quais Deus se revela, pelas quais Deus se mostra. Agora, o importante, queridos, é que a gente precisa pensar que Deus quer essa proximidade conosco. Deus quer essa interação conosco. Lembra que eu disse, ele, embora sendo transcendente, sendo ilimitado, sendo majestoso, ele quer interagir. Não porque nós merecemos, mas porque ele quer assim, ele decidiu assim. Há uma expressão que diz o seguinte, que Deus manifesta a graça dele a quem ele quer, sem dar explicações para ninguém. Ah, por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz na hora que Ele quer, quando Ele quer. Agora, a gente precisa ter a certeza de que vem dEle. É dEle que vem. É Ele que traz essas experiências, faz com que a gente passe por essas experiências fantásticas. Vamos caminhar para o final? Um Deus, saí avisando que acabou meu tempo, né? Mas eu preciso de uns 3, 4 minutinhos aí, né? Um Deus que ouve a oração e liberta. Você ouviu a leitura no texto? E Deus disse para Moisés uma coisa: Moisés, eu desci. E essa parte, irmãos, é interessante. Deus, o Senhor, o Criador, desceu. Porque Ele ouviu o clamor do povo. Moisés, eu ouvi o clamor. Irmãos, às vezes a gente pensa que determinadas orações que a gente faz, fica sem sentido. Que Deus não ouve. Deus ouve a oração. E não só ouve, como Ele promove libertação também. O povo estava lá, irmãos, há 400 anos. 400 anos sofrendo. Debaixo dos feitores, dos carrascos. E aí, se não bastasse o sofrimento do povo, o faraó deu uma olhada assim e falou: quer saber de uma coisa? Esse povo está crescendo muito, daqui a pouco eles vão formar um exército muito grande, e vão ficar maior que a gente, e vai dominar a gente. Vamos castigar mais eles. Vamos castigar mais. Aí mandou matar os meninos também. Tudo com esse medo de que eles aumentassem muito. Então o povo estava lá, sofrendo. Mas eles não pararam de clamar ao Senhor. Eles estavam clamando, estavam pedindo. E Deus falou: eu ouvi o clamor, Moisés, por isso que eu desci. Deus se lembrou da promessa que havia feito a Abraão. E prepara Moisés e o levanta para libertar o seu povo em Horebe, o monte de Deus. Aí, meus queridos, após o impacto da presença de Deus em sua vida, Moisés vai a Faraó para libertar Israel. Moisés enfrentou o obstáculo.
enfrentou a dureza do coração de Faraó, enfrentou tudo aquilo para que o povo do Senhor fosse libertado, fosse liberto. As 10 pragas, tudo aquilo que aconteceu, foi exatamente para mostrar para Faraó que havia um soberano Deus que comandava todas as coisas, que comanda todas as coisas. E aí, já para a gente orar, em nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos altos e baixos, enfrentamos dificuldades, e Deus muitas vezes desce também para nos confrontar. Deus vem falar conosco. Você deve estar pensando aí, né? Quantas vezes o Senhor desceu para ministrar o meu coração, para falar comigo. Quantas vezes o Senhor enviou anjos. Anjo, meu irmão, é mensageiro. Muitas vezes Deus envia anjos em pessoas. São pessoas que Deus usa para nos ajudar, para nos abençoar, para nos trazer resposta. E aí, a maior manifestação, a maior revelação de Deus foi quando Ele enviou Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, Deus desce, se humanizou, tornou-se homem, tornou-se servo, fez o papel de escravo e entregou a sua vida para que nós pudéssemos então sermos libertos, não do Egito, mas libertos do pecado e do domínio de Satanás. 2 aplicações para a gente orar. Primeiro, querido irmão e irmã, o seu passado não impossibilita o poder de Deus. Moisés tinha um problema com o seu passado, ele estava fugindo, mas isso não foi problema para que Deus manifestasse o seu poder. Não importa qual tenha sido o seu passado, no corpo de Cristo, e pela purificação do sangue de Cristo, você pode ser o embaixador, você pode ser também alguém que promova a libertação para a vida das pessoas. Segundo, a sua incapacidade não atrapalha o desempenho de Deus. Moisés achava que ele era incapaz e que todas as suas limitações não o fazia suficiente para realizar a obra de Deus. Mas isso não é impeditivo, não é empecilho para que Deus desempenhe a obra que Ele tem a fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Nós cremos sinceramente que Deus, na verdade, Ele prefere pessoas que se consideram incapazes. Essa é a verdade. Então, nunca vá para Deus e dizer, eu sou capaz de realizar tal coisa. Você e eu não somos capazes. Aliás, eu sou impróprio para a obra de Deus. Eu sou inapropriado para a obra de Deus. Mas Ele nos usa para que o poder seja dEle, para que a glória seja dEle. Como diz lá em 2 Coríntios 4 e 7. Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Somos esse vaso de barro. E que o tesouro, que é a vida eterna, que é a presença do Senhor em nós, possa fazer com que manifeste a glória de Deus. Amém? Como está a sua caminhada? Como está a sua jornada? Esse é um ano em que nós estamos buscando a Deus 30 novas pessoas aqui para IAP Alvorada. Vamos ficar em pé? Eu queria que você já começasse a pensar nisso. Que você
pensassem pelo menos 5 pessoas. Eu preciso fazer um contato com 5 pessoas. A gente vai se organizar ainda ao longo desse mês, para que você receba um cartãozinho, com 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Você já vai lembrando dessas pessoas. Pastor, mas eu tenho 10. Amém por isso. Pega 2 cartãozinhos, enche o cartãozinho lá. A gente vai orar, a gente vai falar, a gente vai convidar, a gente vai oferecer, tá? Jesus para essas pessoas. Então, irmãos, é o seguinte, não vai chegar 30 pessoas aqui, se a gente não fizer alguma coisa. Todo começo de ano a gente escuta umas frases, eu até postei umas aí, assim, ó, uma delas é assim, ó, nada muda se você não mudar. A outra, que é famosa, do Einstein, diz o seguinte: loucura é querer resultados novos fazendo a mesma coisa. Nós vamos ficar do jeito que nós ficamos em 2024. Eu não vou orar para o meu amigo, eu não vou pregar para ele, eu não vou falar de Jesus para ele, então eu vou continuar assim. Aí nós queremos novas pessoas aqui, elas não virão. Elas estão perdidas, estão escravizadas e elas precisam ser libertas. E Deus está chamando hoje Moisés aqui para libertar pessoas que estão cativas do pecado. Deus está descendo para dizer: eu preciso, porque eu ouvi o clamor de uma senhora, eu ouvi o clamor de um senhor, eu ouvi o clamor de um mecânico, eu ouvi o clamor de alguém que estava, quem sabe até pensando em tirar a sua vida, mas eu estou enviando você para falar com essa pessoa. Você vai até lá e Jesus vai libertar 30 novas pessoas. Nós vamos orar por esse propósito. Quem já colocou os seus propósitos lá naquela caixinha? Quem já colocou? Pouca gente, né? Pouca gente. Vamos fazer os propósitos aí, né? Eu tenho propósito, mas não quero colocar. Tudo bem, não tem problema. Mas é interessante que você escreva os seus planos, seus sonhos, seus projetos. Isso é interessante. É comprovado cientificamente que quando você escreve, você se compromete, tá? Você tem um comprometimento maior, porque você escreveu, aquilo saiu da sua cabeça, foi para o papel. Escreva lá: eu quero tal coisa esse ano, e nós vamos orar. Eu vi algumas pessoas colocando seus propósitos. Nós vamos orar por esses propósitos. Nós vamos orar para que Deus nos use, para que Deus nos chame. O Egito está aí, irmão, cada vez pior. Egito está aí, pessoas sendo escravizadas. Faraó está fazendo guarda aí fora. Mas os Moisés estão aqui. Moisés estão aqui. A sarça está queimando, é o poder de Deus, é o avivamento, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Ou você não tem a presença de Deus na sua vida, ou você não está vivendo a glória de Deus na sua vida. Nós temos sim a presença do Senhor conosco. Nós temos a maior garantia, que é a presença de Deus. Então vamos orar e nos colocar diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, agora nos apresentamos diante do Senhor, pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos, Pai, experiências novas neste ano, Senhor. Queremos novas experiências, meu Senhor. Experiências como a de Moisés, experiência como a da Rosilma, experiências como a de Gideão, experiências, ó Deus, que nos faça ser impactados com a Tua presença, com a Tua glória, meu Deus. Senhor, aonde estão os Moisés dessa igreja? Aonde estão as pessoas que o Senhor está enviando, Senhor? Deus maravilhoso, faça obras poderosas, maravilhosas, Pai, nas nossas vidas, meu Senhor.
Deus, nós estamos pedindo ao Senhor, nesse primeiro culto do ano de 2025, 30 novas pessoas, 30 novos convertidos, Senhor, aonde eles estão, Pai. Deus poderoso, nos envia até eles, traga eles até nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor desceu para falar com Moisés, o Senhor desceu lá na Torre de Babel, o Senhor desceu no dia do Pentecoste, o Senhor desceu através da encarnação, o Senhor continua descendo para interagir conosco, e nós queremos, Pai, neste mês, que é o mês, meu Pai, de aniversário da Igreja Adventista da Promessa, queremos ser impactados com a Tua presença, queremos ver batismo no Espírito Santo, queremos ver dons espirituais sendo distribuídos, Pai, entre o Teu povo, entre a Tua Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te buscamos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Não deixa a gente ficar acomodado não, Senhor, não deixa a gente ficar acomodado não, Senhor. De vez em quando mostra uma sarça ardendo para nós, Pai. De vez em quando tira a gente do conforto, Senhor. De vez em quando tira a gente, meu Pai, do comodismo. Tira a gente, meu Pai, dessa situação de inércia e nos levanta, nos coloca, Senhor, em posição de batalha, em posição de missão, meu Pai, para cumprir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a família Alvorada, abençoa a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos, neste ano, termos muitas colheitas, Pai. Mas para termos colheitas, nós precisamos plantar, nós precisamos semear. Senhor, nos ajude, Pai. Nós temos a boa semente, a semente está nas nossas mãos, Senhor, mas nós precisamos semear em um terreno fértil, em solo fértil, e que a nossa semeadura, Senhor, seja regado pela Tua presença, pelo Espírito Santo, e que nós possamos ter colheitas maravilhosas, possamos ter um ano produtivo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra, para a glória e louvor do santo e poderoso nome do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.